Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a ferramenta do Visual. Provavelmente vocês já tenham instalado e vocês estejam nessa mesma tela que está aparecendo aqui para mim. Então assim, essa ferramenta ela permite também que você consiga manipular diferentes arquivos, certo? Porém, como ela é uma versão demo, ela tem algumas limitações. Então a gente instalou ela, porém nós não temos todas as versões que são, no caso, todas as permissões ou todas as vantagens de quem tem a ferramenta oficial ou paga. Tá? Então, no caso, aqui ela apenas faz a mineração de uma tabela só. Então, eu não posso ter duas ou mais tabelas. Ele faz a mineração de apenas uma tabela. Então, é uma limitação. Outra limitação que a gente tem é que são permitidos apenas strings curtos. Então, por exemplo, textos longos eu já não vou conseguir fazer a mineração aqui nessa ferramenta. E outra coisa também é que ela minera no máximo 1000 registros, tá? Isso na versão demo. Então, ela é estritamente assim para uso mesmo de conhecimento, para a gente ter essa experiência do que essa ferramenta nos proporciona, certo? Então, vou explicar um pouquinho as funcionalidades dessa ferramenta. Então, num primeiro momento, para eu conseguir iniciar a minha mineração de dados, eu preciso abrir um arquivo, né, ou uma tabela. Então, nessa versão aqui, nesse exemplo, na verdade, nós vamos estar utilizando a mesma tabela que nós utilizamos na aula passada, com as informações da aula passada ali dos produtos do mercado. Então, ele já vai abrir aqui ó, no Mine, então vai ter aqui, abrir dados do tipo. Então, aqui eu tenho text, tem DBase, tenho Access, o Excel, o ODBC e o OLEDB. Eu vou passar para vocês, já passei na verdade, uma planilha do Access. Então, para a gente ver outras formas de a gente estar utilizando, então, as planilhas, tá? Outras ferramentas, enfim. Então, já disponibilizei, provavelmente vocês já tenham baixado. Caso não tenham baixado ainda, vocês podem, então, baixar a ferramenta ou essa planilha do Access, certo? Eu vou selecionar aqui da onde eu vou selecionar que tipo de dados eu vou estar selecionando. Então, vou colocar aqui do Access. E aqui daí vocês vão procurar lá na pastinha de vocês, onde foi que vocês salvaram, certo? Eu já deixei aqui pronto, então, para abrir para vocês esse banco de dados venda supermercado. Eu vou abrir. Ele vai pedir se eu quero fazer a conexão utilizando o provedor do Access, certo? Então, isso ele já traz por padrão, vocês não precisam mexer em nada, usuário e senha também não, tá? Porque é uma versão demo. Então, vocês apenas vão vir aqui na opção Connect. Ele vai trazer as tabelas que eu tenho. Então, eu tenho apenas uma tabela, que é vendas 2, que é a mesma que nós utilizamos na aula passada. Aqui ele vai mostrar o caminho da onde está vindo essa planilha, né? Então, eu vou selecionar aqui essa tabela, planilha, vendas 2, e vou clicar em Open. Então, aqui vocês podem ver ó, que ele já vai trazer aquelas informações dessa tabela. Então, eu tenho se a pessoa está acompanhada, bebidas, brinquedos, carne, o código, data, enlatados. Ele vai trazer todas essas informações aqui já de início, certo? Aqui também as categorias. Eu tenho... se eu quiser visualizar as informações, eu venho aqui, ó, em visualizar dados. Então, ele vai trazer essa planilha e eu consigo ver todos os registros que tem nessa planilha. Então, aqui eu posso estar caminhando, ó, aqui eu tenho o primeiro registro, no caso, eu quero ir para o segundo, ó. Ele já vai acompanhando aqui o registro que eu quero. Quero pular 10 registros, olha, vai vir para cá, eu posso ir caminhando, verificando caso tenha necessidade. Então, aqui ele pula até o final, né? E vou
voltando aqui. É só para questão de visualização mesmo, certo? Vamos fechar aqui. Então, agora nós vamos para ele, no caso, aplicar as regras, emitir os relatórios. Nós vamos nesse botão aqui, ó, Issue Reports. Eu vou clicar aqui e ele já vai aplicar para mim as regras, assim, básicas ou as funcionalidades, ligações que ele faz entre ele, certo? Eu vou explicar um pouquinho aqui cada um dessas funcionalidades, tá? Aqui, quando eu clicar aqui nesse primeiro botãozinho, Display My Window, ele vai mostrar a janela inicial que nós estávamos antes, certo? Se eu vir aqui, clicar aqui, ó, Display the Overview, ele vai mostrar, dar uma visão geral, um panorama geral dessa tabela que eu subi, tá? Aqui, como tem poucas informações, ele não é muito relevante, não traz muitas informações, certo? Aqui, nesse Display the List of Rows, na verdade, ele aplicou a mineração de dados que é própria do software. Então, aqui vocês podem ver o que ele traz N coisa. Depois nós vamos ver o que é cada uma delas, certo? E aqui, então, ele traz alguns possíveis erros ou erros suspeitos, certo? Então, aqui, ó, ele tá trazendo tudo bem certinho, mas ele está dando um erro aqui, ó, na data. Estão vendo que tem um xizinho aqui? Ele tá dizendo que tem uma data suspeita, que é 12/2/3003. Então, ele já verificou que essa data ela está incorreta. Olha que interessante. Então, vou abrir aqui o meu Access, mostrar para vocês que se ele achar algo suspeito, fora do padrão, ele vai estar mostrando. Então, aqui está a tabela que eu abri lá. Só vou dar um Ctrl L. Ó, aqui já tem, ó, a data 12/2/2003, para mostrar para vocês, ó, que tem datas ali. E que ele vai mostrar que essas datas, elas estão incorretas. Tá? Depois vocês podem fechar o arquivo, a gente pode fechar, pode corrigir essas datas, mas só para mostrar para vocês esse detalhe importante do VisRoll, que ele já vai mostrar esses erinhos para vocês, certo? Deixa eu voltar aqui para o programa. Eu vou voltar nessa tela aqui, ó, que é para mostrar, então, a aplicação de todas as regras, certo? Então, ele vai me dar um detalhamento aqui. No primeiro momento, ele vai me mostrar de onde está vindo essa minha tabela, tá? Ele vai me mostrar o caminho. Ele vai mostrar o total de registros que ele encontrou, então tem 768. Se vocês irem lá na planilha, vocês vão ver que de fato são 768 registros. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, 768. Lembrando que nessa versão demo, o máximo que eu consigo minerar de informações é 1000, tá? Se passar de 1000, então, ele já não vai executar. E aqui ele está mostrando, então, algumas informações de probabilidade, tá? Que eu vou querer explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, aqui nós temos, ó, seria a probabilidade mínima de regras if-then, tá? Essa técnica de análise, na verdade, como a gente chama, ela utiliza regras condicionais, ou seja, regras de associação. Se, então, alguma coisa. E daí, nessa probabilidade, a gente tem um valor chamado valor de confiança, ou seja, o quão confiável é essa informação.
Então, o mínimo de confiança é 0,95. Quer dizer o quê? 95% de confiança é o mínimo com que esse software está trabalhando agora, tá? Temos também o nível mínimo de precisão, também é 0,95, que seria 95%, que é esse valor de confiança. Se em alguma das condições que eu vou mostrar para vocês aparecer 1.000 ou 1,000, quer dizer que aquela regra que ele encontrou, né, aquela associação, ela tem 100% de confiança, ou então ela é 100% confiável. Em todas as análises que foram feitas, sempre acontece isso. Então, de acordo com essa probabilidade, né, essa precisão, eu consigo avaliar e tomar a minha decisão, se aquela avaliação, se aquela decisão vai ser acertada ou não. Nós temos também esse 20 aqui, a gente chama também de valor de suporte, ou seja, a quantidade de registros que a gente encontrou para determinada situação. Tá? Então, aqui depois a gente vai ver também como a gente consegue fazer a alteração desses valores. E aqui nós temos, então, qual é a licença, que é a versão 2019, a versão demo com a qual a gente está trabalhando. Aqui, então, são todos os dados que foram encontrados, tá? Os mesmos se encontram também aqui na lateral, certo? Então, aqui ele vai apresentar essas informações básicas. E aqui para baixo, então, ele vai ter as informações, no caso, que ele encontrou. Então, aqui em cima, eu falei para vocês, ó, que nós temos essa probabilidade, né, o mínimo de probabilidade dessa técnica de seleção aqui, ó, if then, certo? Que é a técnica de análise. Porém, nós temos uma técnica também de análise, porém, ela não é condicional, não é if then. Ela não utiliza nenhuma condição, que é essa aqui, ó. Então, aqui vocês conseguem verificar, ó, eu tenho as que não são condicionais, as técnicas de análise não feitas baseadas em se, então, tá? Que elas vão estar aparecendo aqui. E aqui embaixo, então, eu tenho os if then, que são essas regras de análise utilizando, então, essa condição do if then, certo? Aqui ele sempre vai me dar a numeração das condições, tá? Então, aqui eu tenho a primeira condição, a segunda, a terceira. Se eu descer até lá embaixo, ó, de acordo com a análise que ele fez, ele conseguiu encontrar 80 condições, certo? Essas 80 condições, elas são baseadas, então, de acordo com a configuração que está aqui, ó. A probabilidade mínima, o mínimo nível de precisão, né? E o mínimo nível de casos. Todas essas opções, então, elas são configuráveis. Para configurar elas, então, eu vou clicar nessa opção aqui, Display My Window. Eu vou aqui, ó, em tipos de regras. Nessa primeira opção, eu vou configurar, então, a probabilidade mínima que eu quero. Ela sempre, quando tu configura, tu nunca vai passar de 95, por exemplo, por exemplo, 80, 70, 50. Você sempre vai começar essa probabilidade de um número maior, tá? E você vai descendo ele devagarzinho, tá? Então, 94, 93, nunca fazer muitas, no caso, uma probabilidade muito diferente da primeira análise que você fez ou da segunda. Por exemplo, se você fez uma análise com 95, num primeiro momento, você vai baixar para 93,
3,92, vai fazer uma nova consulta, depois você vai fazer outra consulta com 90, você nunca pode baixar drasticamente esse valor. Por quê? Imaginem um banco de dados onde vocês têm N informações. É que nem aqui um banco de dados muito pequenininho, mas que tenham várias informações. Então, às vezes, 1 ou 2 décimos de probabilidade, porcentagens no caso, 2%, ele já vai fazer uma grande diferença, já vai trazer valores diferenciados, não vai ser aquelas mesmas regras ou aquelas mesmas análises que ele trouxe com 95%, por exemplo. Então, isso tem que cuidar bastante. Podemos também fazer alteração aqui, ó, na verdade aqui é um nível mínimo, né, de precisão das regras da fórmula, tá? Nesse segundo aqui, esse é o nível mínimo, então, e ele tem uma certa tolerância, eu posso marcar qual que é a tolerância que eu quero. Aqui, por padrão, ele vem 5, mas se eu quiser diminuir a tolerância para 1, 2, ou aumentar, eu posso. Só que quanto maior eu aumento a minha tolerância, né, menos fiel ele vai ser aqui a essa precisão, né, das regras, no caso da aplicação das fórmulas ou da análise que vai ser feita. Então, aqui é um modelo, no caso, de predição para as fórmulas. Aqui também, você não vai poder diminuir ele, aumentar ele drasticamente, você sempre vai fazendo essa alteração de forma bem sutil, né? Vai diminuindo aos poucos. E a tolerância também, você pode ver qual que é a porcentagem de tolerância, então, de acordo com isso, ele vai fazer a técnica de análise dele. E daí aqui nós temos, então, o número mínimo de casos, né, que podem ter. Aqui, por padrão, ele vem 20, mas eu posso diminuir ou aumentar esse valor. Então, é a quantidade de ocorrências que pode acontecer em uma determinada situação. Aqui também, isso vai variar da quantidade de dados que eu tenho. Então, se eu tiver 1 milhão de casos, obviamente eu vou aumentar. Nesse caso aqui, a gente tem poucos. Então, eu posso colocar até 10 casos, né? Isso para mim pode ser um padrão. Porém, quando eu tenho muitos casos e eu diminuir esse nível mínimo de casos, eu vou ter um problema que pode ser o seguinte: se eu baixar muito esse número, de repente a quantidade de ocorrências ou daquela situação que ele vai me apresentar pode ter sido uma mera coincidência, né? Então, para evitar que aquele relatório que ele vai me trazer, aquela situação, ela não seja uma coincidência, eu preciso elevar esse número, certo? Então, preciso aumentar ele para ter certeza de que não é simplesmente uma coincidência, porque em cima disso depois eu vou tomar minha decisão. Então, é importante que eu tenha essa precisão dos dados, certo? Eu vou deixar aqui o padrão que vem 95%, tolerância que eu posso colocar um pouquinho menos, 4, 3%, para não ter padrões muito estranhos, né? Ou além daquilo que seria o correto, né, para esse banco, porque como ela é bem pequenininha, a gente também não encontra, assim, vários padrões, certo? Então, aqui eu configuro essas opções aqui, que eu falei para vocês, certo? Aqui embaixo, então, ele vai me mostrar as condições, certo? Ou as regras, por exemplo, que ele encontrou. Eu vou pegar aqui uma condição, qualquer uma, vou pegar aqui a primeira, onde eu vou utilizar essa técnica aqui da regra if then, se então, certo?
Então, só para explicar para vocês, se o código, então, está entre esse intervalo aqui, 372, 397, essa aqui é a condição, certo? Aqui ele vai mostrar a média dessa determinada condição, que é o código aqui que ele está fazendo análise pelo código. Então, o valor gasto é 50, certo? Aqui eu tenho o valor de confiança. Ó, tá vendo que ele tá 1,0? Isso me demonstra que o valor de confiança desse padrão, ele é de 100%. Tem aqui embaixo, então, o valor de suporte, que a gente chama. O valor do suporte é a quantidade de ocorrências que eu tive. Então, eu tive 26 ocorrências para essa regra aqui, para essa análise, certo? E o erro de probabilidade, ou a probabilidade de erro nesse conjunto aqui é 0, certo? Então, todos os que estão entre 372 e 397, o valor gasto foi 50. Então, isso aqui tem a probabilidade 0. Claro que isso aqui é como ele faz várias análises, eu vou ter que analisar qual delas que para mim é relevante ou que traz alguma informação importante. Deixa eu pegar aqui uma outra, vamos ver uma que seja mais interessante. Só um pouco, vamos ver aqui. Por exemplo, vou pegar essa aqui. Se eu estiver, né, se a pessoa que for comprar estiver sozinha, o valor gasto dela é R$100. Então, aqui eu tenho a condição. Na verdade, eu tenho duas condições aqui, né? Se eu estiver sozinho e o valor gasto for R$100, essa aqui é a minha condição. Então, aqui eu tenho intervalo de data, ó, de 9 de janeiro até 9 de 12 de 2020. Ele tem esse intervalo para mim das datas, né, de quando foi comprado e o valor gasto foi R$100. Aqui ele vai mostrar a média dessa data, né, ele vai pegar a média, o meio da data, no caso, 27/6, né. O valor de confiança também é 100%. O valor de suporte, que é a quantidade de ocorrências em que essa situação aqui aconteceu, foi 94. E eu tenho uma probabilidade de erro de 0,4. Vou ter que, claro, que analisar cada um desses retornos que eu tive, desses padrões que ele analisou. E eu vou estar verificando qual deles se enquadra, né, numa possível decisão de mercado, de compra, enfim, que eu queira mostrar. Aqui, então, quando eu tenho essas análises que não utilizam a condição if then, ou que não tenham nenhuma condição, né, ele vai me apresentar as informações assim, ó. Se o acompanhado é amigos, ou sozinho, ou casal, ou família, então eu tenho uma probabilidade de 100%, né, e 78 registros. Se bebidas, quando é 1, né, então a probabilidade também de 100%, eu tive 723 ocorrências. Então, assim, ó, esses padrões que ele trouxe, né, esses registros, eles assim sozinho parece que eles não têm muito sentido. Então, eu preciso estar analisando, mas, por exemplo, o que ele está me dizendo aqui? Que eu tenho 723 registros onde foi comprado bebida. Então, a gente sabe que bebida é um dos produtos que mais foi adquirido, né? Isso a gente viu já nas consultas que nós fizemos no Excel, né, na aula passada. Então, a gente sabe que bebidas vai ter.
Então, aqui ele diz quando é 1, e a gente sabe que o 1 significa quando ele está presente. Quando ele é nulo, o 0 quer dizer que ele não foi efetuado naquela compra, certo? Aqui também, ó, a probabilidade de 100% é que o acompanhado seja amigo, sozinho, casal ou família. Sim, só temos esses 4 tipos de categorias de acompanhado. Então, ele aparece em quase todos os registros, em todos, na verdade. Quando brinquedos é 1, ou seja, quando ele está presente em uma compra, eu tenho 79 registros. Então, 79 compras tiveram algum produto que foi adquirido da categoria brinquedos. Então, de acordo com o meu banco de dados, com as informações, com a tabela que eu tenho, eu vou precisar estar interpretando essas informações aqui para ver uma informação que para mim é relevante, que seja útil. Tá? Ele vai trazer então essas várias informações aqui, eu vou precisar analisar todas elas, certo? Aqui são 80 no caso, né? Mas isso pode variar de acordo com a alteração que eu possa estar fazendo aqui nas probabilidades, tá? Quanto maior as minhas probabilidades, quanto maior o número de casos que eu quero, então menor vai ser a quantidade de padrões ou situações, né, que o banco vai estar me retornando. Outro detalhe importante, aqui nas configurações, aqui, eu posso também marcar o que eu quero que seja ignorado numa determinada consulta, né? Então, não quero que seja analisada de nenhuma forma quando for acompanhada, ou o código, ou as bebidas. Eu posso estar marcando aqui o atributo ou a coluna que eu não quero que não seja analisada. Então, aqui eu já fiz a análise, vou vir aqui para os meus dados, ó. Eu só desmarquei ali o código e algumas opções. Vocês podem ver que ele já me retornou apenas 31 registros. Então, de acordo com os dados que eu quero estar minerando ou que para mim são importantes, eu posso estar desmarcando. E aqui, ó, nessa lista aqui, ele já vai estar mostrando, ó, acompanhado foi ignorado, né? O código também não está nesse conjunto de resultados que ele me trouxe, certo? Então, aqui posso estar desmarcando como isso aqui é vantajoso quando o banco for grande. Quando o banco for pequenininho, não é tão vantajoso, porque daí a gente perde, de repente, algumas informações que podem ser úteis ou que possam estar ajudando a interpretar, a achar algum fenômeno, né, que possa me ajudar a tomar alguma decisão importante na empresa. Eu tenho também a questão do desvio, né, que eu tinha falado já anteriormente. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma regra, né? Se o código ele está entre 531 e 577, que é o meu intervalo, aqui eu tenho a média, 544, então a forma de pagamento é dinheiro, tá? A probabilidade dessa consulta, né, ao valor de confiança é 96%, 96,3%. Eu tenho, então, 26 registros, onde foi encontrado esse padrão aqui, tá? Que é o meu valor de suporte ou de ocorrências, né? A minha probabilidade é 0, e aqui eu tenho desvio. Em que situações dentro desse intervalo aqui isso não aconteceu?
Então, eu tenho aqui, ó, 531. Se eu clicar sobre ele, né, e vir aqui no olhinho, ou se eu clicar direto, ele já vai me trazer os dados, ó, desse código 531. Então, aqui ele estava sozinho, né, comprou esses itens aqui, porém, a forma de pagamento não foi dinheiro, ó, foi cheque. Então, ele põe um xizinho aqui na frente. Vocês podem ver que aqui, nesse padrão, eu encontrei que a forma de pagamento é dinheiro, mas ele encontrou apenas um, onde a forma de pagamento é cheque. Então, se vocês clicarem em cima dele, ele vai mostrar. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Aqui também eu tenho o desvio padrão, ó. Quando ele estiver sozinho, então a data está entre 9/1/2020 e 28/12/2020, né? A probabilidade é quase 100%, é 99%. Isso foi encontrado em 352 registros. Então, aqui eu tenho o desvio, né? Aqui a probabilidade é de 0,3, né? O desvio padrão que a gente marcou. E aqui, se eu clicar sobre ele, ó, ele vai trazer o 323. Ó. Porém, a data, ó, é daquela data que tá incorreta, ó, 12/2/3003. Então, não está nesse intervalo. Então, aqui, ó, dos 352 registros onde ele encontrou esse padrão, esses dois aqui estão fora do padrão. Então, ele vai me mostrar aqui, ó, cliquei em cima, se eu clicar direto ou clicar aqui e vir no olhinho, ele já vai me mostrar, ó, 393, ó, também é um problema de data, tá? Então, não entra nesse padrão aqui. Aqui embaixo também, ele me mostra um resumo, ó, tendo todos aqueles itens, né, que eu tenho, minhas colunas, na verdade, não itens, as colunas que eu tenho. Então, tenho acompanhado, eu tenho código, eu tenho data, forma de pagamento. E ele vai me mostrando em quais itens ele aparece. Então, se eu vir aqui e clicar, por exemplo, em cima do 18, né, acompanhado, código 18, ele vai vir aqui, ó, para esse padrão que ele encontrou 18, onde aparece a coluna acompanhada. Então, aqui eu tenho um padrão, então eu posso clicar aqui e ele vai direto, ó, para um determinado padrão, certo? Então, aqui eu consigo, ó, ir caminhando, me facilita, também não precisa estar andando, né? Então, quero ver formas de pagamento. Beleza, vou vir aqui, ó, formas de pagamento, ó, quando é cheque. Quando é cheque, eu tenho esse padrão aqui. Vou olhar outro aqui, ó. Quando é dinheiro, eu tenho esse padrão aqui, padrão de confiança. Né? Então, ele vai estar me mostrando. Então, aqui é um atalho onde eu posso encontrar esses meus resultados. Temos isso. Deixa eu mostrar mais umas opções de configuração que eu tenho quando venho aqui na opção das configurações, que eu mostrei antes dos desvios de padrão. Então, nessa opção aqui de procurar por regras, eu posso estar desmarcando alguma opção que eu não queira. Eu recomendo vocês sempre deixarem, né, esse padrão. E aqui eu tenho também o máximo de resultados para serem apresentados. Aqui ele vem por padrão por 100. Eu sugiro vocês, de acordo com o banco de dados, né, vocês deixarem o máximo, que é 999 é o máximo, tá? Porém, ali a nossa consulta, né, o máximo que chegou foi a 80, porque é muito pequenininho o banco de dados, mas eu posso estar fazendo essa alteração também, certo? Então, a partir disso, deixa eu só executar de novo. Toda vez que eu venho naquela tela, eu preciso executar de novo para ele fazer a varredura, então, na minha tabela. Então, aqui ele vai trazer as informações, tá? E eu vou precisar analisar quais delas que são interessantes. Então, eu posso ir analisando uma por uma, ver. Vocês podem estar editando lá as configurações da forma como vocês quiserem, certo? Em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição.
mas a princípio do This Road seria isso, tá bom? Um abraço e até mais!